Zizi, uma terceira via com apoio da Michele na condição de vice, né? Porque o que já deu a letra também, o Merval Pereira, eu não sei se eles vão aceitar ou se contentar, mas vão ter que se contentar com Michele na condição de vice. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Bom, e aí para o Edu. Edu, boa tarde. Você consegue me ver e me ouvir? Tudo certo, Edu? Certo. Boa tarde, Pitoli. Boa tarde, Max. Boa tarde, Zizi. Boa tarde, nossa querida audiência. Zizi, querida, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Pitoli, Max, Edu, audiência auriverdiana. Estamos aqui. Sobre esse vídeo, Zizi e Edu, sobre esse trecho de uma fala do jornalista Merval Pereira que estamos tratando agora. Nós recuperamos o vídeo aqui e divido com Eduardo Salles, Zizi Martins, Max Cardoso e com a audiência do Primeira Página. Aperta o play, edição. Você está com a visão correta. Agora, há um problema aí para os Bolsonaro que pode acontecer nesses próximos dias, que é o envolvimento do senador Flávio Bolsonaro com essa criminalidade no Rio de Janeiro, com esse grupo político que dominava o Estado e que está sendo investigado. Vários já foram presos e outros serão. E ele está muito envolvido com esse grupo. Ele tem uma participação importante, porque ele é um líder. O bolsonarismo nasceu no Rio de Janeiro. Ele é que é o líder desse grupo todo. Ele é que indica. Eles é que elegeram o Witzel. Eles é que permitiram que o Cláudio Castro chegasse a governador. Então, isso aí pode mudar completamente o panorama, porque pode inviabilizar a candidatura do Flávio. Então, o que existe nos bastidores é uma expectativa de quando isso vai explodir, quando será essa hora e o que fazer. Vamos ver, eu acho muito difícil que o Bolsonaro aceite um papel da Michele como a única Bolsonaro e ainda mais de vice. Mas as coisas estão se movendo nos bastidores e vamos ver, esperar o que vai acontecer. Eu tenho a impressão de que o Flávio vai, se chegar à campanha, chegará inviabilizado, chegará fragilizado com os fatos que vão ser revelados durante essas investigações sobre o crime organizado no Rio de Janeiro. Merval, se você... Eu penso assim, eu gosto de clareza, eu gosto de transparência. Se você sabe, põe na mesa, bicho. Se você não é o cara, né? Não, vai vir, só não sabe... Veja, ele não está dizendo que será que vai acontecer. Ele já coloca uma outra. Quando vai acontecer? Né? Agora, ô Max, eu não tinha assistido o vídeo, porque também eu não tinha conseguido dar um play no vídeo, pediu, enfim. Agora, com esse trecho colocado aqui, eu vou ouvir o Edu e a Zizi e volto para ti, pelo seguinte motivo. Escancaradamente, eles voltam ao projeto que não tem possibilidade de ser viabilizado aqui, que é Tarcísio e Michele de vice, hein? Eles estão querendo dizer isso para nós, hein? E aí, eu não estou aliviando para Michele em função do vídeo que fez, mas eu preciso olhar para efetivamente uma chantagem, efetivamente uma condição, efetivamente... Tá cheirando muito mal isso. E o Merval, ele joga do jeito mais sujo, que ele já joga colocando assim, não sei se eles vão aceitar, Michele, ou ainda mais na condição de vice. Ele já está cantando a bola dos próximos passos. E está dizendo, Edu, que não é uma questão de será que tem alguma coisa contra Flávio? É quando será divulgado o que existe contra Flávio, que os Bolsonaro são os líderes disso tudo, no Rio dão as cartas, por mais que deem, foram os irmãos Brazão que assassinaram a Marielle, não teve nada a ver com Bolsonaro. Ou seja, a história vai mostrando com quem a família Bolsonaro definitivamente anda. O que o Merval faz é grave, hein, Edu? Muito, muito, Pitoli. Inclusive, né, a gente sabe, ele não tem possibilidade de ingressar com a ação
porque a gente sabe como é que é a condução do governo, né, o desequilíbrio que é a condução, inclusive da aplicação do princípio da isonomia, né, do tratamento igual, tanto no Poder Judiciário quanto perante a lei. Então, essa situação, né, a gente sabe que não pode demandar, o senador Flávio Bolsonaro, ele não pode acabar demandando, processando, como é dito no popular, o próprio Merval. Porém, a gente consegue ver, entre linhas, né, os planos, né? Aquele plano segue de pé. Então, tanto essa situação, a familícia que eles chamam, né? Familícia. Aí depois, não, porque tem todo um orquestramento da facada. Não, mas porque tem este acerto, Bolsonaro recebeu. É sempre essa pataquada aí, essa tentativa de, não, um dia vai aparecer. Igual nos Estados Unidos foi feito com aquele, né, que falavam de Russia, né? Russia hoax lá, o conluio russo, né? Que estava no primeiro Trump, no Trump 1, governo primeiro, né? A primeira administração Trump, e aí que estava envolvendo Rússia, que Rússia influenciou as eleições. Aí ficaram 4 anos enchendo a paciência com isso. Aí volta essa postura de novo. A gente não sabe, hein? Se eventualmente vai aparecer crimes no futuro. Ou seja, deixa o futuro para um eventual embasamento de qualquer perseguição, seja ele qual for. Essa é a tática. Eu não sei o que tem, eu não sei se tem, mas algo tem. Essa é a estrutura que é utilizada. Então, fica sempre este ar de como se ele fosse a referência de análise do futuro, sendo que ele não tem nada para embasar a fala dele, porém é quase como uma espécie de monopólio futuro, de fatos do futuro. É uma forma cretina que a gente sabe muito bem que os revolucionários marxistas usam sempre disso. Né? Uma estratégia até para você criar uma perpetuação da fé na utopia. É justamente esta estrutura de raciocínio que causa isso. E a gente também sabe que ela também é usada para o medo. Tá? O medo que é para, né, afugentar a oposição, eventual eleitor de oposição. Então aí ele acaba, olha, você não sabe, hein? Ele vai acabar matando homossexuais na rua. Vocês devem se lembrar disso, o governo Jair Bolsonaro. Olha, ele vai acabar tirando Bolsa Família. Olha, ele está envolvido com desvio, essa família toda envolvida com corrupção. É sempre a velha estratégia do medo futuro e ao mesmo tempo da dedução do que não tem nada, mas afirma que algo tem. O pessoal de casa já está até, né, imunizado com relação a isso, Vitório. Sim. Zizi, gravíssimo o que traz Merval, né, o que decide fazer Merval nessa fala ameaçadora, entendo eu, porque não é será que vai, é quando vai. Já aponta para Michele numa condição, olha, vai ter que se contentar, não sei se a família vai aceitar, mas Michele deve ser vice. Ou seja, a Globo, como eu disse para o Max um pouco antes de vocês chegarem, Zizi, é o salve, né, do crime organizado, é a fita dada, é a Globo tentando mostrar o caminho para o Supremo Tribunal Federal de como agir para tirar Flávio do jogo, Zizi? Ou é a Globo falando pelo Supremo Tribunal Federal, porque vamos lembrar que Merval é a voz editorial da Globo. Ele é como se fosse aquele que fala, que é o recado que o sistema dá. Né? E sendo assim, o sistema já está dizendo, a gente preparou uma situação em que a gente vai expor Flávio Bolsonaro e a gente vai assassinar a reputação dele. Reputação assassinada não se resolve com ação judicial, porque ela causa, desde já, um desgaste que às vezes é muito difícil de reparar. A gente sabe, a gente tem visto isso é o meio que a esquerda usa, sempre usou e usa o tempo inteiro, assassinar a reputação. E aí nós vamos assassinar a reputação dele, vai ser tão terrível o que a gente vai fazer, que não vai ter jeito, ele não vai se recuperar. Logo, a gente vai ter que chamar alguém da direita para poder compor, já que a gente precisa do voto da direita. E esse alguém que a gente acha que pode ser bom é Michele de vice, não de presidente, mas de vice, e outra pessoa vai encabeçar essa chapa. Para mim, o recado foi exatamente esse. Né? Então, é muito claro que o sistema continua ainda brigando para aceitar Lula, né? Não quer realmente que Lula continue, porque Lula destruiu o Brasil e o sistema não quer perder a galinha dos ovos de ouro.
o Estado precisa ainda ser rentável para o sistema, e Lula está destruindo o Estado brasileiro. Então está bem na cara que eles estão inconformados com Lula, que, poxa, Lula tinha que voltar, né, porque não teve outro, mas a gente não quer continuar com ele, mas a gente não quer Flávio de jeito nenhum, então o sistema, a gente quer assassinar a reputação de Flávio, e assassinar da reputação de Flávio, colocar o nosso candidato. Mas a gente precisa do voto de vocês, direita, então a gente vai chamar alguém que vocês poderão votar. Então, assim, não sei se o que eu estou falando aqui parece fantasia ou se eu estou conseguindo realmente traduzir o que eu vi ele falando, porque, assim, o que ele falou de Flávio, algumas coisas são verdades, outras não são. Por exemplo, ele disse que a família Bolsonaro tem envolvimento com a criminalidade. A gente sabe que isso não se confirma. Ele fala que Flávio é o líder. Sim, Flávio é o líder. Flávio é o líder da direita do Rio de Janeiro. Ele não é o líder do centrão, da esquerda do Rio de Janeiro, ele é o líder da direita do Rio de Janeiro. Ele diz assim, eles elegeram Witzel. Não elegeram Witzel. Witzel foi um aborto do destino que apareceu, não elegeram. Eles estiveram junto com Cláudio Castro, sim, mas não fizeram governo junto com Cláudio Castro. A gente sabe, por exemplo, que a indicação de Flávio no governo Cláudio Castro era muito limitada. Era uma secretaria só. A gente sabe que não é isso que ele está falando. Aí ele segue. Só que a gente tem expectativa de quando isso vai explodir. E é isso, Pitoli, que eu acho 100% que você falou. É uma coisa que eles já planejaram e que vai acontecer. Não é se vai acontecer, não. Nós já fizemos isso. Nós queremos assassinar a reputação e a gente quer colocar o nosso candidato, que é essa terceira via que eles ficam tentando o tempo inteiro e que não ressurge nem nasce do nada. Então, eles querem que a terceira via nasça da morte da reputação de Flávio Pitoli. Zizi na veia. Vou fazer uma pausa no rádio, vou seguir com a Zizi para devolver para o Edu e o Max. Pausa no rádio, seguimos no YouTube da Auriverde Brasil. Zizi, uma terceira via com apoio da Michele na condição de vice, né? Porque o que já deu a letra também, o Merval Pereira, eu não sei se eles vão aceitar ou se contentar, mas vão ter que se contentar com Michele na condição de vice. A gente pode concluir, então, o motivo pelo qual Michele vem se posicionando dessa forma, ou é um exagero da minha parte? Por quê, Zizi? Esse não apoio ao Flávio escancarado, por mais que a gente tenha problemas familiares para serem superados, a gente tem uma questão política e pelo Brasil. E mesmo assim a gente nota uma dificuldade hercúlea desse posicionamento de dona Michele Bolsonaro. Isso está nítido para todos até aqui. Por que eu digo isso? A gente cobrava muito o Nicolas. E ontem, logo após a decisão, Nicolas já disparou vídeos, né? Tratando da questão do Moraes, da proibição de Flávio visitar o pai, o cliente, Jair, enfim. Então, qual é a tua leitura com relação a essa posição do Merval em já apontar, olha, eles vão ter que se contentar com Michele na condição de vice. Então, além de criar a terceira via, destruindo a reputação de Flávio, vão usar da terceira via, colocando Michele desgastada no núcleo bolsonarista para avalizar a candidatura do sistema? Pois é, a coisa que mais me incomoda nessa fala em relação à dona Michele é eles aceitarem ela. Eles acharem natural que ela seja vice. Então, assim, só me faz achar que seja possível que ela esteja sofrendo algum tipo de pressão, porque eu não vou esperar nada dela que não seja correto, né? Então, ela sendo alguém que o sistema vai aceitar com outro presidente, é porque de alguma forma, uma chantagem, alguma coisa está acontecendo com ela que a gente não está conseguindo dimensionar. Então, ela não está também fazendo nenhum tipo de força ou de sinalização no sentido de já apoiar Flávio, pode ser também porque ela tem a ciência de alguma coisa que pode acontecer, que está dentro desse previsto aí. Eu não estou aqui arriscando. O que eu tenho notado dos passos da ex-primeira-dama é que ela criou um fandom, né? Os Imparáveis já está lá, o Instagram já foi criado. Tudo indica que é uma tentativa de uma junção de pessoas e de grupos para fazerem face a algum tipo de movimento, né, de uma direita própria, né, que assim, é o que eu estou acompanhando, né, porque naquela fala dela última tem algumas senhas, e assim, as senhas a gente vai acompanhando
E aí resultaram nesse Instagram, resultaram nesse fandom de natureza política. Eu já fui pesquisar, é um grupo, é uma rede, é uma teia de pessoas que vão trabalhar com um certo objetivo, e eu não vi nesse fandom nada que sinalize para a candidatura de Flávio. Então, assim, Pittoli, eu de novo concordando com sua tese, e de novo trazendo o meu estranhamento, porque para você ser alguém antissistema no Brasil, você vai encontrar uma resistência da Rede Globo ao seu nome. Né? Você não vai achar que a Globo nunca vai abraçar alguém que traga de uma maneira que seja enraizada o que a direita pensa, Deus, pátria, que está, de alguma forma, resumido no Deus, pátria, família e liberdade. Não, a Globo nunca vai glorificar essa pessoa, a Globo nunca vai dizer que ela é alguém democrático, né? Então esse é meu estranhamento, esse é meu estranhamento. Agora, eu não sei em que nível essa questão pode ser colocada por conta do que Michele está vivendo em relação a Bolsonaro, que teve a sua prisão domiciliar mantida, o que também é alguma coisa que está, né, em cima de uma linha muito tênue. Né? Então, é isso que eu queria colocar. Eu estou perguntando aqui agora, eu brinco aqui para o pai dos burros, né? A convenção nacional do PSD do Kassab, fui olhar, no dia seguinte da convenção do PL. Só estou de olho nisso, tá? Para a gente entender o que está acontecendo aqui. É certo que precisam, no dia 25, já ter essa explosão da candidatura do Flávio. É certo que até o dia 25 precisam, né, de uma dona Michele alinhada com o Caiado. Estou olhando para a terceira via, que é a única que pode se criar. E por que eu olho, Edu, para essa terceira via? Por favor, entenda, hein? Essa terceira via não tem força, não tem percentual, não tem voto, não tem a força da opinião pública, mas tem o Kassab como presidente do partido, e a gente sabe quem é o Kassab da história, né? E aí eu estou olhando para a data da convenção do PSD, dia 26 de julho, um dia depois da convenção do PL. Eu estou tentando juntar os cacos da notícia do Meaval, que mostra para a gente o seguinte: eles vão ter que se contentar com Michele de vice. Vice de quem? Do Zema não é. Não consigo acreditar que seja a vice do Zema. Mesmo porque quem está mais perto ou dentro do sistema é Caiado ao lado de Kassab. Edu. Exatamente, Pittoli. Só que aí entra um ponto, né? Nós cogitamos aqui no primeiro dia que saiu o vídeo, foi publicado o vídeo da Michele, nós cogitamos a possibilidade de ela estar sendo chantageada, coagida, em contrapartida da concessão do benefício, né, concessão da prisão domiciliar humanitária. Ocorre que foi se desenvolvendo a semana, os posicionamentos, exatamente a relação com a Damares, a senadora Damares, e aí a gente foi tomando mais forma. O que pode ainda acontecer? Né? Curiosamente, a decisão do Alexandre de Moraes ontem sobre Flávio Bolsonaro, né, de proibir ter contato com o pai, né, e aquela situação da carta que nós comentamos ontem, ela converge em benefício para esta situação, este grupo que possa estar aliado com a Michele Bolsonaro. Porque a Michele Bolsonaro passa a ser a única porta-voz autorizada do Jair Bolsonaro. Então, nesse cenário, a gente tem a decisão do Alexandre de Moraes e essa hipótese de chantagem. Por outro lado, vamos considerar, na pior das hipóteses, que ela está agindo de má fé. Tá? Eu estou fazendo aqui uma hipótese. Eu não estou afirmando nada, não estou cravando que a Michele Bolsonaro tem má fé, né, nesse ponto. Até porque a gente respeita a esposa do presidente Jair Bolsonaro, nesse sentido, ela sendo esposa dele. Mas, considerando, vamos supor que ela tenha má fé. Se ela tiver má fé, ela convergiu o que o marido dela combate. É justamente o sistema, a ponto da Rede Globo apontá-la viável para os agrados da Rede Globo. Então a gente tem essa situação. Ou ela está sendo chantageada, ou de consciência, ato consciente, ela começa a se alinhar com um projeto político
entrando, né, em oposição ao projeto político de nação do marido dela, para benefício pessoal, né? E aí você pode colocar no pacote também, no sentido de entra você para a política, usando o nome Bolsonaro, e acabe, né, compondo conosco, e a gente deixa o seu marido livre e vivo. Caso contrário, nós temos seu marido na nossa mão. Pode ser, é uma hipótese. Contudo, né, ninguém é bobo na política, mas eu não quero, né, me aprofundar maiores adjetivos no eventual desonestidade da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu prefiro acreditar que entra a parte muito de foro íntimo, eu prefiro acreditar que ela está sendo chantageada, e a decisão do Alexandre de Moraes ontem deixa quase um monopólio de porta-voz a ela sobre Jair Bolsonaro. Então, aí dá mais relevância, mais importância ainda para a carta de ontem que Jair Bolsonaro, né, por meio do Flávio, acabou publicando. Vitória. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado, e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie, e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.